Como anda a sua memória? Foi isso que a gente perguntou para os nossos ouvintes na abertura desse Estúdio CBN, diante de tantas manifestações e queixas de pessoas que estão com a memória em frangalhos, com dificuldade de concentração para, por exemplo, ler um romance, ler um livro, ficar em silêncio, não, né? Lembrar onde é que deixou o celular dentro da própria casa, lembrar onde teve ontem de manhã. Coisas simples, né? Simples, coisas bem simples que podem ter explicação. E é por isso que a gente convidou hoje para estar aqui com a gente a neurocientista e presidente da Rede Sara, Lúcia Viladino Braga. Doutora, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde a todos, muito obrigada. Prazer estar com vocês. Essas queixas sobre falhas de memória ou dificuldades de concentração aumentaram muito depois da pandemia de Covid-19. E ela foi chamada de névoa cerebral. Eu quero começar te perguntando o que é que caracteriza a névoa cerebral. A névoa cerebral ela é caracterizada pela dificuldade de concentração, atenção, planejamento mesmo das atividades cotidianas e problemas de memória, além de uma dificuldade em achar palavras, o que a gente chama de fluência verbal. Então, isso tudo tem se manifestado muito depois da Covid. Vocês fizeram, os especialistas da Rede Sara fizeram um estudo, acompanharam mais de 600 pessoas para entender esses efeitos do pós-Covid e, sobretudo, criar algumas estratégias que possam ajudar as pessoas que sofram com esses sintomas. Esses sintomas que a senhora acabou de descrever, como é que eles foram observados nas pessoas que vocês acompanharam? Todos eles tiveram Covid? Como é que foi a seleção dessas pessoas? Sim, na Rede Sara nós atendemos praticamente a 2 milhões de pessoas por ano. E no início de 2020, muitas pessoas passaram a procurar a rede, que é uma rede de reabilitação, buscando uma reabilitação pós-Covid. Nós não sabíamos bem o que elas estavam buscando, reabilitação do quê? É fraqueza muscular, o que é? Ao entrevistá-las, verificamos que as queixas eram principalmente neuropsicológicas, essa era a queixa desta névoa. Quando a gente se depara com problemas na área da saúde, em geral, tem uma literatura internacional publicada. O Covid era um desafio absoluto, porque não tinha nada publicado, ninguém conhecia antes. E, de repente, foi considerado um problema cardiorrespiratório, com consequências respiratórias muito profundas, mas, essencialmente, quer dizer, não se sabia no início que atacava diversos outros sistemas, inclusive o sistema nervoso central, o cérebro, né? E aí começamos a fazer dessas pessoas que tinham tido Covid e nos buscavam, elas procuraram o SARA espontaneamente, buscando reabilitação. Como nós não tínhamos bases científicas, resolvemos criar bases científicas. Fizemos uma ampla avaliação neuropsicológica, avaliando planejamento, concentração, memória, raciocínio, fluência verbal, capacidade de fazer cálculo, enfim, tudo, toda uma avaliação neuropsicológica, além de ansiedade, depressão, neuropsiquiátrica também, e verificamos que essa população que tinha tido Covid, mais de 600 pessoas que tinham nos procurado pós-Covid tinham esses sintomas. Aí caracterizamos essa população e passamos a segui-la. Assim que foi... Desculpa, não, assim que foi feita essa associação, né, para saber que esses sintomas eram característicos de quem teve Covid, porque tem gente que às vezes esquece uma coisa ou tem algum problema neurológico que não necessariamente é ligado à Covid, mas a partir desse estudo, então, a senhora pode constatar junto relacionar uma coisa com outra. Certamente, a gente atende no SARA muitas patologias, muitos problemas que levam, doenças que levam a problemas de memória, de planejamento, mas a Covid fez um perfil próprio de problemas de névoa cerebral e atacou principalmente mulheres na faixa etária de, em média, 47 anos. E essas pessoas passaram a nos procurar buscando tratamento. Eu tô achando engraçado porque eu sou a materialização desse público, viu, doutora? E minha memória tá parecendo um flan.
Uma geleia. E aí eu já vou trazer então uma resposta para a Tati, né, doutora? A partir desse acompanhamento, quais estratégias foram criadas ou desenvolvidas, né, para reverter esses problemas ou pelo menos para amenizá-los? Inclusive, existe uma forma de reverter esses problemas ou não? Sim, a gente trabalha com grupos psicoeducativos. O que se mostrou mais efetivo foram os grupos psicoeducativos. Na realidade, quando você fala assim, eu sou um exemplo de pessoa, isso tem muita relação com quem veio nos procurar. Porque as primeiras pessoas que nos procuraram foram professoras universitárias, mulheres com nível superior, ativas profissionalmente, porque a professora tinha o Covid, aí voltava para dar aula remoto e não se lembrava da aula, e não se lembrava da matéria. Então, isso deu um desespero, uma preocupação, e aí a gente pensou quais serão as estratégias, um atendimento individual, um atendimento em grupo, e a gente concluiu, a equipe toda, que o ideal era a gente fazer grupos, porque nos grupos as pessoas, primeiro ela verifica que não é só ela discute com os outros, e lá a gente ensina estratégias para poder reabilitar, para poder melhorar a vida cotidiana, né? Então vamos lá, doutora, já estou aqui com a minha lapiseirinha na mão. Quais são essas estratégias compensatórias? Quais são essas estratégias? Como a gente pode praticá-las? Bom, primeira coisa, organizar o ambiente, reduzindo distração, que aí foca a atenção, fazer um checklist, anotar as coisas todas, não é problema, isso exercita o cérebro, trabalhar com metas alcançáveis e fazer pausas, está numa atividade, faz uma pausa, levanta, dá uma volta, e atividade física, que oxigena o cérebro. Agora, todas essas estratégias, quem tiver interesse, a Rede Sara é uma rede pública. Um resultado muito interessante do estudo foi que, você participar do grupo presencialmente ou por telereabilitação, os resultados são iguais. Então, esse atendimento, quem tiver interesse de participar dos grupos, e os resultados dos grupos são magníficos, foi isso que a gente concluiu ao final do estudo, basta entrar no nosso site e pedir o atendimento no grupo pós-Covid de reabilitação da memória. Desculpa, Tati, não, esse atendimento ele é no Brasil todo, doutora? É possível fazer de uma forma remota, caso não tenha uma sede física no estado dessa pessoa que procure atendimento? Sem dúvida. Inclusive, um achado muito importante desse estudo, que está causando uma repercussão internacional muito grande, é o fato de que as pessoas que não fizeram a telereabilitação, que não fizeram a reabilitação, melhoraram muito, muito menos. Quase não melhoraram. Quem fez, melhorou. Agora, não houve diferença entre as pessoas que fizeram presencial e as pessoas que fizeram remoto. Então, todas as pessoas podem ter acesso. Nós temos unidades para fazer presencialmente em 8 unidades da federação, mas nos lugares onde não tem a Rede Sara, as pessoas podem procurar o nosso site. Quando for lá, abriu, tem escrito reabilitação pós-Covid, clica ali e pede para fazer por teleatendimento. Tô aqui pensando, desculpa, Má. Não, vai lá. Nas estratégias nas estratégias para a gente conseguir driblar o drible que a nossa memória está tentando dar na gente. A coisa da listinha de tarefas do dia, eu adotei há alguns meses e me ajuda bastante. A gente não pode esquecer que a gente vive num mundo de superestímulos também, o que não ajuda a nossa memória, né? Você tá vendo 30 coisas ao mesmo tempo, às vezes você tá vendo uma de cada vez, mas você fica 5 minutos em cada coisa. Você precisa de tempo, você precisa de silêncio para que você consiga fixar as coisas na sua cabeça. Faz sentido o que eu estou dizendo, doutora? Faz todo sentido, porque hoje é uma superestimulação e isso tira a concentração, isso dificulta. Então, depois, o que aconteceu com o Covid é que o cérebro foi atacado. Do jeito que as toxinas fizeram mal em outras partes do corpo, como no pulmão e, enfim, vários sistemas, elas também vieram no cérebro e provocaram lesões. Então, se nós não estamos centrados, mais do que nunca, nós já vimos correndo,
com esse excesso de estímulos. Agora nós temos que nos concentrar, diminuir o estímulo, organizar um ambiente. Já estava muito difícil antes do Covid. Exato. Aí, com o Covid, dificultou muito para a gente conseguir ter esse resultado. A senhora falou sobre lesões no cérebro, e o que mais me interessava, a Marcela já perguntou, a senhora já falou, mas eu quero insistir um pouquinho, é na relação entre a névoa e a Covid. O que é que a Covid provoca no nosso cérebro que nos deixa assim? Sim, nós temos... quem alimenta os neurônios são os astrócitos. Então, o que se verificou nesse grupo, em publicações, isso está evidenciado, é que os astrócitos deixam de alimentar alguns neurônios, como neurônios da área da memória, neurônios da área do planejamento, da concentração. Então, agora, felizmente, quer dizer, então isso aí, esses neurônios sem alimentação foram perdidos, mas podemos recuperar a função, porque nós temos uma coisa sensacional que é a neuroplasticidade. Os estudos a capacidade do cérebro de se regenerar em alguma medida, é isso? Exatamente. E essa capacidade, vários estudos outros que nós temos publicados, a gente comprova que o cérebro, mesmo depois dos 40, dos 50, dos 60, ele continua fazendo novos caminhos se estimulado. Então, o uso das estratégias vai exercitar esses neurônios como os exercícios físicos exercitam os músculos, né? E os ossos, enfim. A senhora falou que, pelo menos no grupo de estudo, mulheres de 47 anos com nível superior, ativas profissionalmente, são as que mais procuraram e as que mais demonstraram essas questões relacionadas à Covid, essa névoa cerebral. A idade e o gênero, de certa forma, importa nessa questão do, vamos chamar de tratamento, desse cuidado, desse acompanhamento, essas estratégias? Ou seja, se a mulher é mais nova ou se ela é mais velha, influencia no tempo dessas estratégias? Influencia um pouco. Influencia a idade, as pessoas mais jovens têm mais capacidade de se recuperar mais rápido, mas mais importante do que tudo foi ter feito a reabilitação, esse estudo, assim, realmente, inclusive ele, assim, foi publicado essa semana na Neurorehabilitation e, assim, os editores disseram que a quantidade de acessos é enorme porque são achados realmente inéditos do ponto de vista internacional. Fiquei preocupadíssima com os astrócitos, doutora, que foram atacados pelo vírus da Covid e deixaram de alimentar os neurônios. Não deixarão, você fará. A gente, inclusive, faz toda uma rede neuronal nova. Era isso que eu ia perguntar. Se a neoplasticidade passa por aí também e resgata outros astrócitos no nosso cérebro. Resgata outros neurônios, exercita outros, cria novas redes neuronais. Tá bom, encontra outros caminhos. Outros caminhos, é uma legal. rede, um caminho dentro do cérebro diferente. Então, a gente não precisa se preocupar, não é nada irreversível Perfeito. Do ponto de vista de sintoma. Então, fique tranquila, só exercite, né? Perfeito, perfeito. A Elaine está dizendo aqui que a soneca dela, depois do almoço, ela dá uma dormidinha de 10 a 15 minutos, ajuda muito a limpar as informações desnecessárias. Quem tem essa possibilidade, este privilégio de Elaine, ajuda, doutora? Uma descansadinha assim curtinha? Ajuda muito uma descansadinha curtinha e ajuda também uma descansadinha durante a atividade. Então, você está lendo um livro, está trabalhando, aí você levanta, vai fazer uma outra coisa, dá uma pausa. Viu, chefe, meu cafezinho? O cafezinho é importante nessa hora, o cafezinho, a água. Uma paradinha. Doutora, eu queria trazer a pergunta aqui da Maria Tereza. Claro que cada caso clínico é um caso específico, mas vamos ver se a gente consegue ajudá-la. Ela conta que ela tem 74 anos, conta que teve Covid com sintomas bem leves, provavelmente já estava vacinada, mas diz que tem problemas de memória. E ela pergunta se podem ser referentes ocasionados por causa da Covid ou por causa da idade dela. Lembrando que ela tem 74 anos e começou a ter esses problemas mais acentuados após contrair a Covid com sintomas leves. Olha, para fazer um diagnóstico diferencial, realmente ela precisa ir ao médico. Mas, assim, o que a gente vê é que a Covid trouxe estes sintomas para mulheres e com a média de 47 anos. Então, esses sintomas que ela está sentindo podem ter sido ocasionados pela Covid. Eu excluiria primeiro essa hipótese, mas aí
Se caso não haja melhora, aí vale uma avaliação neurológica, é fundamental. Muito bom. Só uma última pergunta, então, doutora, para a gente concluir. Eu queria justamente saber quais foram as conclusões da pesquisa, né? Se a partir dos grupos houve melhoras nessas queixas relacionadas à memória, ao sistema cognitivo, e quais são as conclusões de fato? É necessário montar esses grupos? O que mais precisa ser feito? Olha, é necessário exercitar o cérebro sempre. Então, criar esses grupos, trabalhar essas estratégias simples que nós estamos citando. A gente está vendo que 2 anos depois da Covid, uma das conclusões foi 2 anos depois, tem muitas pessoas que ainda não se reabilitaram. A segunda conclusão importante é que 70% melhorou das queixas e dos problemas e teve um desempenho cognitivo muito bom, em melhora de ansiedade, depressão, qualidade de vida, outros elementos também testados, isso também é importante. E isto é possível e é aumentado com a participação em grupos psicoeducativos. E nós temos esses grupos, a Rede Sara atende a todos, é uma instituição pública de renome nacional e internacional, então no nosso site é muito fácil pedir a solicitação da participação nos grupos. Eu acho que é um ótimo caminho. E o site é fácil? Era isso que eu ia perguntar. É muito fácil. A gente está conectado. A gente está muito conectado. Sara.br, aí tem lá reabilitação pós-Covid, você clica em cima, aí você escolhe a unidade, mesmo você estando em São Paulo, por exemplo, que não tem o Sara, ou em Santa Catarina, você conecta lá, escolhe a unidade, você pode escolher, por exemplo, Brasília, que é a unidade maior, e pedir por telereabilitação, nossa equipe vai te colocar num grupo. Maravilhoso, maravilhoso. Sara, SARAH.br. Isso. Doutora Lúcia Viladino Braga, neurocientista, presidente da Rede Sara, conversando conosco hoje aqui no Estúdio CBN. Muitíssimo obrigada por nos atender, doutora, e venha sempre. Até a próxima. Até a próxima. Prazer estar com vocês. Obrigada, doutora. Estúdio